Boa noite! Estamos ao vivo pelo Facebook. Seja muito bem-vindo aqui à página Professor Matheus Pupim, esse que vos fala. E é um prazer, uma alegria enorme estar aqui fazendo isso, que é transmitir um pouquinho do que eu já estudei, um pouquinho do que eu venho estudando nos últimos tempos. E para quem não sabe, um bom período aí da minha vida profissional, eu venho estudando sobre acupuntura, sobre medicina tradicional chinesa. E é isso que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje. Aqui no meu quadro branco, vamos desenhar alguns códigos e algum conteúdo sobre medicina tradicional chinesa, que a base desse conhecimento vem do conhecimento da natureza, né? Nós vamos falar sobre os 5 elementos, que é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar meu trabalho. Já peço de antemão, né, que você curta, compartilha, clica no sininho, né, e curte aqui comigo esse momento, tá bom? Oi, Silvana, seja bem-vinda. Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Seja bem-vinda, viu? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a base da medicina tradicional chinesa. Que uma das grandes teorias que sustenta todo esse conhecimento é a teoria dos 5 elementos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Uma outra grande teoria é a teoria do Yin e Yang. O Yin e o Yang são as duas polaridades do universo. É a força centrífuga e a força centrípeta. Mas sobre Yin e Yang nós vamos falar numa outra aula, provavelmente na semana que vem ou na outra semana. Tá joia? Abraço! Então, a gente vai falar sobre Yin e Yang numa outra oportunidade. Hoje nós vamos focar no conhecimento relacionado aos 5 elementos, que é muito interessante também, e vocês vão acompanhar comigo. Vamos começar pensando um pouco sobre o próprio formato, né? Melhorou, né? Beleza. Para a gente começar a entender sobre os 5 elementos, esse formato didático ajuda muito. Nessa bolinha nós temos o elemento madeira. Aqui em cima, elemento fogo. A madeira alimenta o fogo. Não é verdade? Na natureza, a madeira alimenta o fogo. Então nós podemos dizer que madeira gera fogo. Madeira é mãe de fogo. Será que nós poderíamos dizer assim? O que vocês acham? A madeira alimenta o fogo. Ela gera o fogo. Madeira é mãe de fogo. Continuando o nosso ciclo, onde um elemento da natureza gera o outro, ou seja, um elemento produz o outro, o fogo, ele gera, ele alimenta a terra. Por sua vez, a terra alimenta o metal. O metal alimenta a água. E a água alimenta a madeira. Nesse formato, nesse ciclo de movimentos, nós temos um elemento alimentando o outro.
Nós temos um elemento gerando o outro. Um elemento está sendo mãe do outro elemento, do próximo elemento. E aí nós temos um ciclo de geração. Mas na natureza, para haver equilíbrio, além de um ciclo onde um elemento gera e alimenta o outro, nós temos que ter um ciclo de controle. Um ciclo onde um elemento controla o outro, para que o outro também não fique tomando conta de tudo. O elemento madeira, por exemplo, ele controla a terra, porque senão seria só erosão. Então a madeira, ela tem que controlar a terra. De certa forma, a terra até precisa disso, até precisa desse controle, para que ela também fique firme. A terra controla a água. Se a terra não controlar a água tomaria conta de tudo, o planeta seria todo de água. Então a terra vai se acomodando para que coloque a água no seu lugar, para que a terra controle a água. A água controla o fogo, concorda? Então, nos elementos da natureza, a água controla o fogo. A gente só consegue apagar o fogo com água. O fogo controla o metal. A gente só consegue forjar o metal com fogo. E o metal controla a madeira. A gente só consegue cortar a madeira com o metal. E aí sim nós completamos o ciclo de controle. É um ciclo onde um elemento controla o outro, para que o outro não fique com a sua energia exacerbada, para que o outro elemento fique em equilíbrio também. Em cada elemento da natureza, nós temos um órgão e uma víscera. Em madeira, por exemplo, nós temos fígado e vesícula biliar. Eu vou colocar aqui, um F para fígado e um VB para vesícula biliar. Tá dando para ver? Tá muito longe. Não sei se dá para dar um zoom aqui. Não, eu acho que não dá para dar um zoom, não. Aí. No elemento fogo, nós temos coração e intestino delgado. Vou colocar um C e um ID aqui, Tudo bem? Elemento madeira, baço, pâncreas e estômago. Imagina a piada. Na medicina chinesa, o baço e o pâncreas são a mesma coisa. Eles são um órgão só. Baço e o pâncreas andam juntos na medicina chinesa. E fazem parte do elemento terra. Baço, pâncreas e estômago. No elemento metal, intestino grosso e pulmão. Pulmão, intestino grosso. E no elemento água, rim e bexiga. Essa é a base da interação entre os elementos. Fígado alimenta o coração. O coração alimenta o baço. O baço alimenta o pulmão. O pulmão alimenta o rim. E o rim alimenta o fígado. Esse é o ciclo de geração, onde um elemento gera o outro, onde um órgão alimenta ou gera o outro. No ciclo de controle, por exemplo, o fígado controla o baço. O baço controla o rim. O rim controla o coração. O rim controla o coração. Então, se por acaso o rim tiver com problemas,
a pessoa corre um grande risco de ter um infarto. Já ouviram falar isso? Por quê? Porque o rim controla o coração. O coração controla o pulmão. O coração controla o pulmão. E o pulmão controla o fígado. Qual é a melhor coisa para a gente acalmar o fígado? Respira, meu filho. Não é? Melhor coisa para acalmar o fígado. Respira. Porque aí sim você acalma o seu fígado. Se formos pensar em cores, por exemplo, ou em emoções é muito melhor, né? Vamos pensar em emoções. A emoção de madeira é a raiva, a emoção de ação. A emoção do fogo é alegria ou euforia. É a emoção de fogo. A emoção de terra é a preocupação. A pessoa de terra, ela é preocupada, ela fica girando na mesma informação, sempre relembrando os mesmos fatos, remoendo. A emoção de terra, preocupação. A emoção de metal, tristeza. E a emoção de água, medo. Para você compreender um pouco melhor, vamos falar em vetores. Imagine o elemento madeira. O elemento madeira, os vetores são todos para fora. Ele é um movimento de expansão. Em madeira existe explosão, é a primavera. Imagina, madeira começa no final de setembro, é a primavera. Movimento de expansão. O fogo, por exemplo, tem movimento de ascendência, né? O fogo tem movimento de ascender. Terra tem movimento de circundução. Terra tem um movimento de circundução. Metal tem movimento de introspecção. E o tanto que o metal é duro, não é? O metal, ó, movimento de introspecção. Metal tem movimento de introspecção. E o elemento água tem movimento de descender. A água desce, né? Esses são os vetores de cada um dos elementos. Elemento madeira, os vetores dele são todos para fora. Elemento fogo, os vetores são para cima. O fogo sobe. Elemento terra, é um movimento de circundução. Elemento metal, todos os vetores para dentro. Metal tem movimento de introspecção. E o elemento água, os vetores todos para baixo, que a água desce, a água cria raízes, a água vai para o fundo. Esses são os movimentos. E quando a gente pensa nos movimentos relacionados às emoções, vem uma coisa muito interessante, porque a raiva, por exemplo, a raiva não é uma explosão
A raiva não é uma emoção onde a gente explode de raiva, né? Supitei. Tem gente que fala, aqui na minha terra o pessoal usa muito esse termo. Ah, minha filha, não sei o que aconteceu não, que eu supitei, voei no pescoço dele. Mas tudo bem, a raiva tem um movimento de expansão. O fogo tem um movimento de subida. Não é? O calor, quando está calor, o movimento sobe. A terra, circundução, preocupação. O metal, tristeza. Quando eu estou triste, eu não fico dentro da carapaça, não fico quieto, um movimento de introspecção. E o medo me paralisa, o medo me congela, o medo me deixa enraizado no mesmo lugar, parado, paralisado. Porque é um movimento de descender. A água vai para baixo. Aí tá dando para ver melhor. Qual que é a cor de raiva? Alguém aí pode me dizer aí no chat qual é a cor da raiva? Essa alguém vai saber, certeza. Ou então vocês me mandam inbox depois. Mas a cor da raiva é a cor verde. Já ouviu falar assim, nossa, eu fiquei verde de raiva. Antônio Marcos! Tudo jóia? Vocês já ouviram falar que a cor verde é a cor da raiva? As pessoas falam, eu fiquei verde de raiva. Nossa senhora, só faltou pular no pescoço dele. Fiquei verde de raiva. O vermelho é a cor do elemento fogo. O vermelho está aqui em cima, ó, e aqui está o verde. É a cor do Incrível Hulk. O Incrível Hulk é verde, né? O fogo é vermelho. O elemento terra, amarelo. O amarelo equilibra o elemento terra. O elemento metal, branco. E o elemento água, qual é a cor do elemento água? O elemento água, a cor dele é a cor preta. Porque a água ela é isenta de cor. E o preto é a única cor que é isenta de todas as outras cores. E aí vai ganhando forma as nossas reflexões sobre os 5 elementos. E aí, Magno? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Bom, só para integrar quem está chegando, nós estamos conversando um pouquinho hoje sobre os 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Na medicina tradicional chinesa, os elementos da natureza, o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra, elemento metal e elemento água, esses elementos interagem entre si. E como no macrocosmo está dentro do micro e o micro está dentro do macro, porque somos nós que estamos inseridos no planeta, não é? Na natureza, somos nós. Mas ao mesmo tempo, o nosso corpo ele também é um ecossistema. E nós temos todas as transformações químicas do nosso corpo. E aí os 5 elementos eles se encaixam desde o macro até o micro. O elemento madeira, por exemplo, ele alimenta o elemento fogo. Ele gera o elemento fogo. O elemento fogo, ele alimenta o elemento terra. O fogo, ele gera a terra, ele alimenta a terra. A terra alimenta o metal. O metal alimenta a água. E a água alimenta a madeira. Tudo que é de madeira é alimentado pela água. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro ciclo, que é o ciclo de controle. É um ciclo de dominância, onde um elemento controla o outro. Um elemento domina o outro. Por exemplo, a madeira, ela controla a terra. Porque se a madeira não controlar a terra, seria só erosão. A terra ficaria sem firmeza. A terra controla a água. Se a terra não controlasse a água, meu amigo,
A água tomaria conta de tudo, o planeta inteiro seria só de água. A superfície toda seria coberta por água. A água controla o fogo, não é? A água controla o fogo. O fogo controla o metal. O fogo domina, ele controla o metal. Eu só consigo forjar o metal através do fogo. E o metal controla a madeira. Eu só consigo cortar a madeira com o metal. O metal, então, ele controla a madeira, ele domina a madeira. E aí sim a gente forma o ciclo de controle, onde um elemento controla o outro para que o outro não seja exacerbado, para que o outro não seja demais da conta. E aí quando a gente pensa nos órgãos que estão relacionados com cada elemento, aí sim amplia muito a nossa visão. No elemento madeira nós temos o fígado e a vesícula biliar. No elemento fogo, coração e intestino delgado. No elemento terra, baço e estômago. No elemento metal, nós temos pulmão e intestino grosso. E no elemento água, rim e bexiga. Até aqui, tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Podemos seguir? Ou tem alguém com dificuldade? Vamos ver. Como é que tá aí para vocês? Do Palmeiras. Se nós formos pensar, então, vamos começar um pouco sobre sabores, né? Porque os sabores hoje em dia tá muito no nosso dia a dia. O sabor que equilibra o elemento madeira é o sabor ácido ou azedo. Esse sabor, alguns estudiosos dizem que o sabor ele tonifica o elemento. Então, o sabor ácido ou azedo ele nutre o elemento madeira, ele tonifica o elemento madeira. O sabor do elemento fogo é o sabor amargo. Por isso que quando a gente está passando mal do fígado, imagina, ó, quando você está passando mal do fígado, se você comer algo amargo, vai fazer bem para o seu fígado. Você vai melhorar, porque você tonifica o elemento fogo. E aí quando você tonifica o próximo elemento, ele puxa a energia do elemento de cá que está sobrando. Então, sabor amargo. Sabor amargo tonifica ou alimenta ou nutre o elemento fogo. E o elemento terra, o que vocês acham? O elemento terra, o sabor que equilibra ou que nutre, que tonifica o elemento terra, é o sabor doce. E esse doce não pode ser de açúcar, né? Esse doce tem que ser de formas naturais de ser doce, através das frutas. Um doce natural da nossa alimentação, um alimento mais doce, uma abóbora cabotiá, que às vezes é bem docinha, uma beterraba, uma cenoura, que são legumes também bem doces, né? E o doce realmente ele é o sabor que equilibra o elemento terra. Sim, o boldo, por exemplo,
O Magno aqui, por exemplo, está falando do boldo. O boldo, ele é ótimo para acalmar o fígado. Se eu estiver passando mal do fígado, eu vou tomar um chá de boldo. Por quê? Porque o boldo, ele tonifica o elemento fogo. Então, automaticamente, eu vou mandar energia de madeira para fogo. E aí o elemento madeira, que estava lá todo desequilibrado, passando mal do fígado, tal, o fígado reclamando, fica melhor logo em seguida. Por quê? Porque eu tomei aquele chá de boldo para acalmar o fígado. E aí sim eu tonifico o elemento fogo. Faz muito sentido, né? Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia. No elemento terra, o sabor é o sabor doce. Aquele doce das frutas, aquele doce dos legumes mais doces, né? Uma beterraba, por exemplo, que é bem docinha. O sabor do elemento metal. O sabor do elemento metal é o sabor picante. E dentro de sabores picantes nós temos aí as pimentas, é claro, né? E também a mostarda ou alguns vegetais verdes escuros que também apresentam um sabor bem picante mesmo. E o sabor do elemento água é o sabor salgado. Lembrando que esse salgado também não é só de sal. Esse salgado não é só de sal. Posso obter alimentos salgados comendo um peixe de água salgada, por exemplo. Quando eu como um peixe de água salgada, estou me alimentando de forma natural de um sal super saudável. E estou equilibrando também meu elemento água. Isso pensando em sabores. E aí agora pensando assim, o que é que pode ser uma patologia para cada um desses elementos, né? O que é que pode afligir a cada um deles? Por exemplo, o que seria uma patologia para o elemento madeira? Ou então algo que possa desequilibrar o elemento madeira? O vento é uma característica da natureza que pode desequilibrar o elemento madeira. Pode deixar a madeira ressecada demais. Nessa época que nós estamos passando agora, meados de setembro, né? Agosto para setembro, nós vivemos uma época de muitos ventos, né? Então surgem demandas na clínica de pessoas com problemas de dores nas costas, porque a dor nas costas ela ataca justamente aquelas pessoas que têm personalidade de madeira. E aí quando começa essa ventania nessa época, as pessoas que têm características de personalidade madeira sofrem por causa dos fortes ventos, né? O que é que pode colocar em perigo o elemento fogo? O que aflige o elemento fogo? O que é que pode colocar o elemento fogo em maus lençóis? É o calor excessivo. Se uma pessoa tem características de personalidade, fogo, o calor para ela é praticamente insuportável. O calor irrita a pessoa de fogo. Elemento terra. O que é que aflige o elemento terra? O que é que deixa a terra em perigo? O que é que pode desenvolver doenças ou até causar desequilíbrios bem sérios no elemento terra? A umidade. A umidade, ela estraga a terra. A terra saudável, ela tem a umidade normal dela, mas só que se ela ficar úmida demais, aquela terra começa a ter problemas. Então a umidade tem que ser controlada do elemento terra.
A umidade no elemento terra tem que ser controlada. O que é que aflige o elemento metal? A secura. Imagina o intestino grosso quando ele está seco. É muito complicado para o metal. O próprio pulmão também, quando o clima está muito seco, o pulmão também sofre. Então a secura ataca o elemento metal. E o que é que ataca o elemento água, que pode colocar o elemento água em perigo? O frio. Porque o frio congela. O frio me paralisa. O frio congela. Isso aqui ataca o elemento água, que pode destruí-lo, inclusive. Muito bem, na próxima aula nós vamos recapitular tudo isso. Eu peço que você assista novamente essa aula. Nós vamos ficar por aqui. E eu peço que você deixe seu joinha, compartilhe, mande sua mensagem para que a gente comece a compartilhar um pouco mais esses momentos. E lógico, né? Fica à vontade, estou totalmente disponível aí para todo mundo que quiser trocar algumas informações, tá bom? Um abração, vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado aí dos 5 elementos da natureza. Tem um vídeo no meu canal que explica bastante também. E na semana que vem nós vamos continuar com esse tema. Às vezes vamos construir um pouco mais aqui de informações relacionadas aos 5 elementos. Abraço, galera. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.